Olá, sejam bem-vindos ao Band Entrevista. Estamos no Agosto Laranja, mês de conscientização da esclerose múltipla. Além de falar dos sintomas e tratamento da doença, a ideia é explicar sobre os direitos garantidos por lei. A gente sabe que tem desafios físicos e emocionais, mas a doença garante acesso a vários benefícios previdenciários e assistenciais. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada previdenciária Natália Dantas. Natália, muito obrigada pela sua participação aqui, viu? Muito obrigada, eu que agradeço, em nome do Dantas Advocacia, estar aqui com vocês. É muito importante, né, a gente falar sobre esse tema que afeta um número muito grande de pessoas e que talvez existem alguns tabus nessa doença. Eu queria que você me explicasse o que é a esclerose múltipla. Bom, a esclerose múltipla, ela é uma doença autoimune, tá? Que ela afeta o sistema nervoso central, que vai do cérebro à cabeça, ou do cérebro à medula, desculpa. E ela traz com o diagnóstico vários sintomas que realmente passam a ser insustentáveis com o decorrer do tempo e com a gravidade da doença, do diagnóstico, né? Como várias... podem ter dores intensas nas pernas, nos braços, cansaço, muita fadiga intensa, desequilíbrio. Antes você conseguia andar em torno de 2, 3 quilômetros. Quando você é diagnosticado com a esclerose, você, opa, estou aqui, está andando, você perde o equilíbrio. Você muitas vezes pode ser, dependendo da gravidade da doença, realmente parar em cadeiras de rodas. Então, por isso que é importante realmente ter um diagnóstico cedo, né, para tentar retardar o máximo possível desses sintomas. E como é que é feito esse diagnóstico? É bem complicado, tá, Renato? Porque é um diagnóstico clínico, tá? Você começa a perceber que, opa, tem alguma coisa errada aqui, e aí a minha visão começa a ficar turva, ou então o equilíbrio, a memória, pode afetar a memória também. E aí você tem que procurar um profissional e você vai passando aquelas informações pro profissional, né? E aí ele vai te diagnosticar com esclerose e fazer alguns exames, claro. Existem também os surtos, né? Que aí é mais visível, que aí são bolhas na pele, mas muitas vezes é algo mais silencioso, é algo mais interno, assim, são mais dores, desequilíbrio, muito desequilíbrio. O mais comum mesmo seria mesmo a questão do equilíbrio. Sim. A gente percebe no Brasil que, assim, doenças como a depressão, a própria esclerose, que quando você não tem um exame específico para dizer, ó, você tem isso, né? Existe um preconceito e um tabu muito grande, né? Até para as pessoas poderem compreender. Exatamente, exatamente. Infelizmente, aqui no Brasil existe isso. E é por isso que é tão importante você procurar realmente um profissional de saúde para que ele te dê um diagnóstico, te dê um relatório médico e você andar com esse relatório para cima e para baixo. Às vezes até em filas. Olha, as pessoas que possuem no nível avançado de esclerose múltipla não conseguem ficar numa fila de um banco por muito tempo porque ela sente dores, ela sente vertigem. Então, assim, é importante você realmente ter em mãos. Eu costumo falar para os meus clientes lá do escritório, ter sempre em mãos o laudo, o relatório médico. Sim. Tá? Existem fases da doença? A esclerose, ela é dividida em 3 fases. Eu não costumo dizer fases. Ela tem 3 tipos de esclerose, tá? Tem a esclerose que é a mais comum, que é a que acompanha 80% dos diagnósticos, né? A pessoa que é diagnosticada com a primeira fase, né, como você diz, ela consegue ter uma vida normal. Ela realmente, ela passa anos sem ter nenhum tipo de sintoma, e aí normalmente ela pode ter um surto, que é chamado de surtos, né? E ela pode ter um surto como uma bolha aparecendo, uma dor aqui, algo ali, mas nada muito grave. Então, sim, ela consegue ter uma vida normal, tá? Agora, existem duas outras fases, né? 2 outros tipos da esclerose, que elas são um pouco... precisa de um pouco mais de atenção, né? Que é a primária, a secundária progressista e a primária progressiva.
Então, a secundária progressiva, o que é? São aquelas pessoas que antes realmente passavam anos sem ter nada, mas aí talvez o tratamento que esteja fazendo não esteja mais fazendo tanto efeito. E aí ela começa, de fato, a receber, perceber, na realidade, né? Perceber que tem alguma coisa mudando, os surtos estão com espaços menores, então ela entra nessa fase da doença. E a primária, né? E existe a primária que, na realidade, é a mais grave de todas. E não é que ela vá chegar até a primária. Normalmente, são aquelas pessoas que já têm um diagnóstico tardio e elas já estão nessa fase da doença, que já não tem mais equilíbrio, a fala já está bem afetada, a visão já está bastante turva. Então, ela está praticamente, eu não digo acamada, né, mas ela realmente, esse é o tipo de diagnóstico, esse é o tipo de paciente que precisa ter acompanhamento de terceiros, precisa de ter alguém ali no dia a dia para fazer atividades do dia a dia ou até mesmo atividades laborais, se é que ainda trabalhe, né? Porque nessa fase da doença já condiz com a atividade, com a aposentadoria por incapacidade. Existe cura para a doença? Não. A esclerose não existe cura, infelizmente ainda não acharam a cura, mas existem tratamentos, tá? Existem tratamentos principalmente se forem diagnosticados com antecedência, né? Na fase inicial da doença, para postergar a gravidade realmente, para te dar um pouco mais de qualidade de vida por um longo tempo. Perfeito. E quando entra a questão dos direitos desse trabalhador, né, e desse paciente? Tá. No caso do trabalhador, né, quanto à empresa, vamos lá, vai muito do olhar humano da empresa para aquela pessoa que é diagnosticada, né? Ela, realmente, se ela for diagnosticada e for um diagnóstico que esteja numa fase que, eu consigo trabalhar, porém em algumas fases eu tenho uns surtos, eu tenho algumas dores, realmente o empregador conceder talvez um home office, uma jornada de trabalho diferenciada, né? Agora, para aquelas pessoas que já estão em estado avançado da doença, que realmente, eu não consigo mais trabalhar, eu tenho estabilidade no emprego, infelizmente não, tá? A empresa realmente, como não se caracteriza acidente de trabalho, a esclerose múltipla, ela pode ser mandada embora, ela pode ser demitida. Então, Natália, pelo seu raciocínio, eu posso entender que nenhuma doença dá imunidade ao trabalhador dentro do ambiente de trabalho, se a doença não for adquirida em consequência do trabalho, é isso? Exatamente, exatamente. Se você não foi diagnosticado por conta do seu trabalho, não te dá estabilidade. Tá? Infelizmente não. Aí existem benefícios previdenciários, né, para te apoiar. No caso da esclerose múltipla, nós temos 3 benefícios previdenciários. Temos o benefício assistencial para aquelas pessoas que, na realidade, elas nunca trabalharam, não possuem contribuição junto ao INSS. Tem esse benefício para elas? Existe Que é o valor de quê? Um salário mínimo? É um salário mínimo, não, é um benefício, na realidade, assistencial, né? A gente não pode nem dizer que é um benefício previdenciário, é um benefício assistencial, né? Ele é um benefício no valor de um salário mínimo para pessoas que vivem em questões de miserabilidade, tá? E possuem um diagnóstico avançado da esclerose múltipla, ou seja, são para aquelas pessoas que, de fato, não conseguem trabalhar devido a todos os sintomas que a impedem. Né? Então, é necessário o requisito do cadastro no CRAS, a questão da miserabilidade social, né? E existe o auxílio-doença, tá? O auxílio-doença é em condição para aquelas pessoas, é importante ressaltar aqui também, que a esclerose múltipla, ela está no rol taxativo não precisa de carência. Ou seja, você não precisa ter as 12 contribuições do INSS para você ter direito ao auxílio-doença aposentadoria por invalidez, tá? Ela te permite ter só a qualidade segurada. Por exemplo, contribuir com o INSS, estou aqui contribuindo com o INSS, 2 meses descobri a esclerose múltipla.
Em 2 meses, teoricamente, você não teria carência ainda, mas ela te isenta dessa carência. Entendi. É uma das doenças, junto, por exemplo, com Parkinson, com câncer, são doenças mais graves. Ela te isenta dessa carência e ela te permite que você tenha acesso ao auxílio-doença ou aposentadoria por incapacidade permanente, por exemplo. O auxílio-doença é para aquelas pessoas que estão temporariamente incapazes, então lembra que a gente conversou sobre aquelas pessoas que trabalham, aí vem um surto, aí Sim. consegue se manter, aí voltam a trabalhar. Então, o auxílio-doença seriam para esse tipo de pessoa, que conseguem trabalhar, mas quando vem algum surto da esclerose, aí precisa se ausentar do trabalho, aí retorna, enfim, o auxílio-doença são para esse tipo de pessoa. Mas ela continua, ela ganha o auxílio-doença, mas ela tem que sair do trabalho? Ou Não, ela continua registrada. Tá. O contrato de trabalho está ali, ele fica suspenso, mas ela continua registrada na empresa. Ela vai estar amparada pela INSS. Entendi. Tá? Aquele momento que ela está afastada, ela está tá. amparada pela INSS. Tá bom. Entendeu? Então agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, eu te espero. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre os direitos garantidos para quem tem esclerose múltipla. Nossa entrevistada é a advogada previdenciária Natália Dantas. Natália, existe em geral uma faixa etária específica onde essa doença atinge? Não, ela pode atingir de jovens aos mais velhos, realmente não tem uma idade específica. Então, assim, a importância do diagnóstico precoce, né? Como você falou. Exatamente. Se você está ali, está vendo que tem alguma coisa errada com o seu corpo, realmente procurar ajuda, procurar um profissional, porque quanto antes o diagnóstico, mais qualidade de vida você pode ter. Você explicou também que não existe cura para a doença e que existe uma etapa, digamos assim, vamos falar de forma leiga, né? Necessariamente a pessoa que tem esclerose, ela vai chegar a perder os movimentos, a ficar nessa etapa que nós falávamos? Não, e é por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Tá? Não é porque ela é diagnosticada com a esclerose múltipla que ela vai ficar numa cadeira de roda, ela vai perder todos os movimentos. Não, se ela tiver um estilo de vida saudável, uma alimentação, um acompanhamento fisioterapeuta e realmente o tratamento medicamentoso, né, que vai de corticoide, imunossupressores e tantos outros, realmente ela tende a ter uma qualidade de vida. E o SUS, ele garante esse tratamento? Sim. Teoricamente, sim. À medida do possível. A gente sabe como é que funciona, né? Mas é para garantir. Uhum. Inclusive, alguns pacientes chegam no escritório e falam, doutora, está complicado no SUS. E existe a possibilidade de você judicializar uma ação para você conseguir algo mais rápido, porque a esclerose múltipla, ela não espera. Uhum. Então, às vezes, você está lá na fila do SUS e a tendência da sua doença é só piorar. Então, se você hoje eu ando aqui 2 quilômetros, daqui um mês, dependendo da gravidade, então, assim, a doença não espera. E o SUS é um pouco complicado por isso. Teoricamente, tem tratamento, tá? Mas se tiver difícil, se tiver na espera, você pode judicializar uma ação para ajudar a ter acesso aos medicamentos mais rápidos, ao tratamento mais rápido e ter uma qualidade de vida melhor. Eu queria falar um pouco sobre essa questão dos direitos, sobretudo trabalhistas, né? Uma vez que o trabalhador, descobre que tem essa doença, o que ele já deve procurar um advogado? Como é que deve ser esse processo? Na questão trabalhista, porque assim, a questão trabalhista você vai informar na empresa que você está, né, com essa doença, você vai precisar se tratar e você vai precisar se afastar da empresa por algum tempo até você realmente saber qual é a sua condição, saber em qual fase da esclerose você está. Então, automaticamente, o que a empresa faz?
ela vai ficar com o contrato de trabalho suspenso. E aí você vai procurar especialista na área previdenciária. Tá. Aí seria mesmo um benefício de auxílio-doença ou uma aposentadoria por incapacidade permanente. Muito importante falar aqui também que a aposentadoria por incapacidade permanente a esclerose te dá direito, né, em muitos casos da aposentadoria por incapacidade permanente, para aquelas pessoas que realmente têm limitações no dia a dia e muitas vezes, inclusive, te dão o adicional de 25%, que poucas pessoas sabem disso. Mas se você está aposentada por incapacidade permanente e você possui limitações, por exemplo, eu não consigo aqui me vestir, eu não consigo comer, eu sinto dores nos braços, não consigo andar daqui para minha cama, não consigo andar daqui para um banheiro, você vai ter, além da aposentadoria por incapacidade permanente, você também vai ter o direito ao adicional de 25%. Interessante. E essa pessoa que se aposenta em consequência da doença, a aposentadoria dela é o salário integral ou não, necessariamente? Então, a aposentadoria por incapacidade permanente, ela tem, não é o salário integral, não é muito cliente chega, mas doutora, eu recebia isso na minha carteira de trabalho e eu fui aposentada por um valor diferente. Depois da reforma previdenciária, tá? A gente tem uma média de 100% dos valores. Então, o que acontece? Desde o início das suas contribuições, e a gente sabe que ninguém já entra no mercado de trabalho contribuindo ou recebendo um valor alto. Então, assim, a média salarial para essas pessoas que se aposentarem por incapacidade permanente vai ser de 100% dos valores. Ou seja, vai entrar desde da primeira contribuição até a sua última, eles fazem uma média salarial para ver a média da sua... Qual o teto hoje de aposentadoria? Se eu não me engano, é 8.000, tá. 8.600 alguma coisa. Entendi. E aí, então, como todos os trabalhadores, né, você vai fazer essa média, não é isso? Exatamente. Você faz uma média das suas contribuições da vida inteira. Tá? Desde que você iniciou na sua jornada de trabalho, seja como contribuinte autônomo, facultativo, CLT, e faz essa média, né, salarial aí para ver quanto que é. E mais, não é só só aposentadoria por invalidez que é dessa forma. Não, hoje em dia a grande maioria está dessa forma. Entendi. Depois da reforma previdenciária. Então, E olha só, o processo de aposentadoria para essa pessoa que tem esclerose, ele costuma demorar, porque, assim, pelo menos quem é leiga, eu sou, né, leiga, entende que a empresa já não tem mais, muitas vezes, a depender de como está esse trabalhador, a empresa já não tem mais nem interesse, né? Nem paciência, nem interesse, né? É verdade. Infelizmente. Né? E o que acontece? Como eu informei, a doença da esclerose múltipla, ela é muitas vezes clínica. Então, às vezes, os clientes chegam com diagnóstico, chegam com um laudo médico, vão para a perícia da INSS, e aí chega o perito e fala, tá, e cadê o exame? É isso. Cadê o exame que você não tem exame, isso daqui você está mentindo? E aí vem aquela questão que a gente falou no início do preconceito, né? É muito difícil. Aqui no Brasil realmente existe esse preconceito, principalmente no INSS. Os peritos da INSS, eu acho que está faltando um olhar mais humanizado para esse tipo de pessoa e tantas outras doenças também que a gente chama de invisíveis, como a depressão, como a fibromialgia. Então, está faltando realmente esse olhar mais humanizado. E eu acredito que a solução é judicializar a ação. Porque quando você entra com a ação, você vai ser avaliado por um médico especialista. Entendi. Né? Então, você vai ser... A gente pede perícias com neurocirurgiões, com pessoas que entendem da esclerose múltipla. Diferente do que acontece ali na perícia da INSS. Você chega ali na INSS, às vezes é um oftalmologista que vai te avaliar. É verdade. Não tem uma especialidade específica. Então, é por isso que judicializar a ação é tão importante nesses casos, né? Dessas doenças invisíveis que a gente fala. Agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, eu te espero.
Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre os direitos garantidos para quem tem esclerose múltipla. Nossa entrevistada é a advogada previdenciária Natália Dantas. Natália, existem alguns precedentes judiciais importantes para quem tem, porque a doença esclerose múltipla, porque a gente está falando aqui, né? Além de toda a questão física, tem a questão emocional e tem ainda o desgaste de você correr atrás do que é direito seu, né? Existem alguns precedentes já importantes, assim, nesse sentido? Sim, os tribunais já estão tendo jurisprudência no sentido de aposentadorias por incapacidade permanente mesmo para aquelas pessoas com esclerose. Existe também a carteirinha de PCD, apesar de... Não é porque você tem a esclerose múltipla que você automaticamente é PCD, tá? Mas já existem jurisprudência que informam que, devido à gravidade daquelas pessoas que realmente estão num grau bem avançado da doença, elas podem sim tirarem a carteirinha de PCD e terem acesso às vagas, né, às cotas. Então, já existem sim, tá? Jurisprudências que falam sobre isso. E com relação aos planos de saúde, a gente sabe que, por exemplo, tem essa questão do SUS, que muitas vezes faltam os medicamentos, faltam os remédios, muitas vezes é preciso judicializar para você ter acesso àquilo que é seu direito. Como é que é a questão dos planos de saúde com relação à doença? Então, normalmente, são raras as vezes que o plano de saúde se nega ao tratamento, tá? Se você realmente está pagando tudo corretamente, normalmente, óbvio que tudo tem sua exceção, mas normalmente eles agem de forma correta. Mas caso aconteça de alguma demora, você pode também judicializar a ação. Tá? Além dos medicamentos, esse paciente precisa de algum tratamento especial? Digo assim, fisioterapeuta, alguma coisa nesse sentido? Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, para muita gente que fica com a cognição afetada, aí é necessário também. E aí o plano de saúde também é obrigado a cobrar, tá? Então, sim, eles precisam do tratamento integral, um tratamento multidisciplinar que a gente fala, né? Às vezes até terapeuta. Sim, com certeza. Né? Porque mexe muito com a cabeça da pessoa. De repente, a vida da pessoa vai mudar por completo, né? Verdade. Por completo. E então, no caso, como você falou, é um direito que ela tem, então, muitas vezes, por não ter acesso a esse direito como deveria, seja no plano de saúde, seja na questão trabalhista, seja na questão previdenciária, tem que buscar seus direitos. Com certeza, com certeza. Nós pagamos tanto impostos, né, que realmente, quando a gente precisa ir atrás. Plano de saúde, a gente paga tão caro, se a gente recebe ou não, a gente precisa ir atrás também. E a indicação que eu dou é realmente corram atrás do direito. Muitas pessoas chegam em mim e falam, doutora, eu tinha medo porque advogado, caro, muita gente não tem né, dinheiro para pagar. E aí você não sabe como é que trabalha o advogado e deixa de ir atrás dos seus direitos por conta disso. Mas eu te garanto que realmente vale a pena, você vai ter os seus direitos e vai sair de forma grata, assim, realmente. São profissionais que estão ali para te ajudar e amenizar, né? Isso é uma questão séria mesmo, porque muitas pessoas, isso que você falou é real, né? Eu não tenho dinheiro, mas aí pode se negociar. Você que é advogado, com certeza. É um processo de negociação também, sim. Né? E o advogado previdenciário, ele é muito humano. Eu não digo nem só por mim, eu digo pela minha classe mesmo. Nós somos advogados sociais humanos. A gente tem um olhar mais humanizado para aquelas pessoas, porque a gente sabe que a grande maioria precisa realmente estar ali por necessidade e mais, a grande maioria recebem coisas assim de valores, né, de um salário mínimo. É verdade. Então, a gente realmente faz por muito amor, claro, né, e não deixem de procurar os direitos de vocês. Maravilha. Natália, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, Renata, foi ótimo, agradeço a todos, precisando, estou aqui de novo. Maravilha, com certeza. É sempre importante, né, porque até esse acesso
ao advogado, as pessoas têm dificuldade também, né? Sim, de marcar aquele receio, né? Aquele medo, exatamente. opa, advogado. Mas isso. podem ir atrás dos direitos. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. O Band Entrevista fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia e até sábado que vem. Um beijo. Tchau, tchau.